Hello and welcome to another episode of Olá, e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, você pode assistir ao programa, curtir, compartilhar e comentar. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Dmitry Lascaris. Dmitry é advogado, jornalista e ativista político canadense. Dmitry, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Dmitry, welcome back to India and Global Left. É um prazer estar aqui. Obrigado por me convidar. The media is filled with the new A mídia está repleta de notícias sobre o cessar-fogo em Gaza. on Gaza. Ainda não sabemos muitos detalhes sobre isso, mas eu estava curioso. Qual é a sua primeira impressão sobre esse novo cessar-fogo? About the new ceasefire in Gaza. It is hard to assess it because there's so little information. É difícil avaliar porque há muito pouca informação, embora tenha sido confirmado pela liderança do Hamas em várias declarações nos canais de resistência do Telegram que existe um acordo. Based on what I've been able to glean, Pelo que consegui entender, isso será feito em fases, e a primeira fase não faz muito para resolver as questões de longo prazo. Ela inclui uma troca de prisioneiros e parece que chegaram a um acordo sobre quais palestinos serão libertados. E claro, eles concordam, pelo menos pelo que posso perceber do lado palestino, em libertar todos os 20 prisioneiros de guerra vivos sob sua custódia. Também haverá uma retirada das forças israelenses de parte, mas não de toda, a faixa de Gaza. from some, but not all of the Gaza Strip. Again, this is based on what I can glean. It remains to be seen. Novamente, isso se baseia no que consegui apurar. Ainda não se sabe até que ponto eles irão se retirar ou serão obrigados a se retirar. One number I've seen E haverá uma introdução de ajuda humanitária. trucks of aid Um número que vi sendo mencionado é de 400 caminhões de ajuda por dia, o que está bem abaixo do nível que as organizações humanitárias internacionais consideram necessário, o mínimo sendo 600 caminhões por dia. It's much more than that at this stage. Provavelmente é muito mais do que isso neste momento, dada a condição da população civil em Gaza. Portanto, não vejo nenhuma evidência de que a resistência tenha concordado em se desarmar. Na verdade, até o momento do anúncio, eles foram categóricos, usando a linguagem mais firme e inequívoca de que não se desarmariam até que a Palestina tivesse um Estado. Not disarm until Palestine had a state, and in that instance they would transfer their weapons to. E nesse caso, eles transfeririam suas armas para o Estado da Palestina, No indication that they had não para mais ninguém. related on the question Não vi nenhuma indicação de que tenham cedido na questão de quem vai governar Gaza. of the agreement. Novamente, até o momento do acordo, eles foram categóricos em afirmar que seriam apenas palestinos, embora o Hamas tenha dito que está disposto a ceder o controle de Gaza a um grupo de tecnocratas palestinos independentes. Essa questão parece ter sido adiada. E uma coisa em que eles concordaram, pelo menos no papel, é que o povo palestino pode permanecer na faixa de Gaza e que qualquer pessoa que saia voluntariamente pode retornar. The Gaza Strip, and that anybody who leaves voluntarily can return. And by the way, all of these things that I've E a mentioned propósito, todas essas coisas que mencionei do lado palestino, essas questões, não são concessões que os palestinos estão exigindo dos israelenses. São coisas às quais os palestinos têm direito, segundo o direito internacional. Eles têm direito de permanecer em Gaza, têm direito de ir e vir livremente, têm direito de resistir com força ao seu ocupante, têm direito de ter um Estado de acordo com seu direito à autodeterminação. Portanto, os palestinos não estão pedindo nada a que não tenham direito, segundo o direito internacional. Mas se eles realmente conseguirão isso, é algo que ainda está por se ver. whether they'll get it is something that remains to be seen. A lot of these sticking points that you mentioned. Muitos desses pontos de impasse que você mencionou também apareceram no chamado Plano de Paz do presidente Trump, o Plano de Paz de 20 pontos. E como você disse, as negociações de longo prazo sobre a reconstrução pós-genocídio e a criação de um Estado palestino foram adiadas, tanto no plano quanto nos relatórios que vimos até agora. O que parece estar em discussão neste cessar-fogo é a cessação das hostilidades
em troca da libertação de reféns. Já vimos no passado que Israel voltou atrás imediatamente em suas promessas de continuar tais negociações após trocas anteriores. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Há alguma preocupação ou receio de que Israel faça algo semelhante desta vez também? Acho que há uma alta probabilidade de que Israel viole este acordo e o faça repetidamente. Por enquanto, a questão é até que ponto irá em suas violações. Simplesmente rasgou o último acordo de cessar-fogo. Quando chegou ao ponto em que havia obtido o máximo possível dos reféns, como os chama, e alcançou a fase do acordo em que era exigida a retirada de suas forças militares de Rafah, da fronteira com o Egito e Gaza, simplesmente parou e decidiu começar a famintos a população palestina em massa. E os Estados Unidos, é claro, não fizeram nada. Continuaram a apoiar Israel de todas as formas imagináveis, assim como todos os principais governos ocidentais. Esta é uma longa e sórdida história de perfídia e traição israelense e americana. No Líbano, onde foi firmado um acordo de cessar-fogo no ano passado, os americanos e os franceses deveriam ser os garantes desse acordo. Israel o violou milhares de vezes, quase diariamente, várias vezes por dia, bombardeando o Líbano e se recusando a retirar suas forças de alguns pontos no sul do país. Portanto, devemos esperar que isso aconteça novamente. No entanto, acredito que o cenário mudou. Não sei se mudou o suficiente para levar o governo dos Estados Unidos a obrigar Israel a cumprir o acordo, mas mudou. E acho que isso se reflete nas pesquisas. Pesquisas e mais pesquisas mostram que o apoio a Israel está despencando no Ocidente. Mais cedo ou mais tarde, haverá um alto preço político a ser pago por qualquer político pró-Israel. E isso vai acontecer nos Estados Unidos, do jeito que as coisas estão indo. Uma pesquisa acabou de ser divulgada mostrando que 61% dos judeus americanos acreditam que Israel está cometendo crimes de guerra. 61%. 40% acreditam que está cometendo genocídio. Entre a geração mais jovem da população judaica americana, esse número sobe para 50%, acreditando que Israel está cometendo genocídio. Você vê os escândalos envolvendo Charlie Kirk, o escândalo Epstein, e pessoas como Tucker Carlson e Candace Owens, influenciadores do MAGA, aparecendo e dizendo que Israel não é nosso amigo. Sabe, o recado está bem claro aqui, Mudyar Jyothishman. E a questão realmente é se a pressão neste momento é suficiente para fazer o governo dos Estados Unidos forçar o cumprimento do acordo por parte de Israel. Acredito que não seja, mas espero estar errado quanto a isso. Acho que o verdadeiro teste decisivo será o seguinte: precisamos observar atentamente como Smotrich e Ben-Gvir reagem. Se Smotrich e Ben-Gvir falarem muito, mas não tentarem realmente derrubar o governo, acho que podemos deduzir que receberam garantias privadas de Netanyahu de que ele não retirará as forças israelenses de Gaza e continuará massacrando palestinos. Com o objetivo de, você sabe, pelo menos garantir, para fins de assentamento israelense, a metade norte da faixa de Gaza. Acho que no mínimo é isso que Smotrich e Ben-Gvir exigem. Agora, se eles vierem a público reclamar, mas disserem que não vão derrubar o governo, isso é um mau sinal. Mas se disserem que vão derrubar o governo, nesse ponto acho que Yair Lapid, o chamado esquerdista nesse grupo de criminosos de guerra em Israel, disse que ele, com seu partido, trabalhará para sustentar o governo e garantir que o acordo de paz seja implementado. Então, aparentemente, há uma alternativa para Netanyahu. Ele pode preservar sua posição sem o apoio de Smotrich e Ben-Gvir. Fique de olho neles, e acho que isso nos dirá tudo o que precisamos saber. Basicamente, há 4 pontos em que parece haver algum consenso: a troca de cativos ou reféns, a cessação das hostilidades, a permissão de algum tipo de ajuda humanitária, mesmo que isso possa ser extremamente insuficiente, como você mencionou, e, por fim, a retirada ou evacuação das tropas israelenses de Gaza.
Acho que esse é um dos pontos de impasse, embora pareça haver algum tipo de acordo nesse aspecto, porque os relatos que li falam de uma retirada gradual do extremo oeste de Gaza em direção ao leste. Mesmo na fase final, Israel deixa muito claro que pretende manter uma zona de segurança, como chama, dentro do território de Gaza, que também inclui a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Qual é a sua percepção? As forças israelenses realmente deixariam Gaza? Leave Gaza? Only if Trump forces them to. Somente se Trump os obrigar a isso. Em nenhuma circunstância Netanyahu fará isso. E ele nem precisa de pressão de Smotrich e Ben-Gvir. Sabe, as pessoas falam de Smotrich e Ben-Gvir como sendo extremistas. Netanyahu está firmemente no mesmo campo que eles, assim como praticamente todos em seu gabinete. Essas pessoas são todas extremistas. São todos fanáticos, racistas anti-palestinos, que não observam nenhum princípio de decência humana quando se trata dos povos árabes da região. Portanto, devemos presumir que é isso que acontecerá, a menos que a mão de Netanyahu seja forçada pelo governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, não posso enfatizar isso o suficiente. Isso não é um genocídio israelense. This is not an Israeli genocide. Israel é o instrumento por meio do qual os governos ocidentais perpetraram um genocídio. Israel fez exatamente o que o Ocidente quer que ela faça. E por Ocidente, refiro-me aos governos ocidentais, principalmente ao governo dos Estados Unidos. Pode-se perguntar, e se quiser discutir isso, fico feliz em fazê-lo. Por quê? Por que os governos ocidentais desejariam essa depravação escancarada por parte de seu procurador israelense? Mas asseguro que, em última instância, isso está sendo conduzido pelos governos ocidentais. A questão é se a pressão sobre eles se tornou tão grande a ponto de forçarem Israel a obedecer. Mais uma vez, não acho que tenhamos chegado a esse ponto ainda, mas acredito que chegaremos relativamente em breve, se já não estivermos lá. Sobre a questão da pressão sobre o governo dos Estados Unidos, considerando que os Estados-Unidos são o único ator que realmente pode pressionar Israel, não houve nenhum acordo internacional sobre aumentar a pressão sobre Israel em relação às violações do cessar-fogo. Então, como os Estados Unidos continuam sendo o único agente capaz de exercer esse tipo de pressão, e levando em conta que alguns meios de comunicação e analistas afirmam que Donald Trump está mais pessoalmente envolvido neste plano, já que o cessar-fogo anterior, que ocorreu logo após Trump assumir o poder, envolveu negociações conduzidas em grande parte pela administração Biden-Harris. Você acha que há uma probabilidade maior de que o cessar-fogo se mantenha desta vez em comparação com antes? Mesmo que provavelmente surjam várias justificativas para continuar ocupando a Cisjordânia e mantendo forças em Gaza, você concorda com isso? Bem, não acho que o primeiro acordo de cessar-fogo dê qualquer motivo para ter confiança em como esse será conduzido, porque o que eles fizeram da primeira vez foi, sabe, depois que Trump chegou ao poder, ele garantiu a libertação de vários israelenses sob custódia palestina. E então ele apoiou, com entusiasmo, os israelenses, quando eles não apenas se recusaram a se retirar de Gaza, mas também começaram a famintos a população civil em massa. Então, não sei por que alguém teria confiança nisso. O que eu acho que mudou, e o que me dá alguma esperança de que desta vez será diferente, são as pesquisas de opinião no Ocidente. Acho que há outros pontos de pressão em jogo aqui. Em particular, o estado exausto e desmoralizado das forças armadas israelenses e seus estoques de armas esgotados. Dezenas de milhares de reservistas não estão se apresentando para o serviço. Eles enfrentam uma crise de suicídio e transtorno de estresse pós-traumático. Vários soldados israelenses criticaram abertamente o governo por não encerrar esta guerra. Algo que também precisamos ter em mente são as intenções dos Estados Unidos e de Israel em relação ao Irã. Eles podem estar preparando o terreno para a retomada de sua guerra criminosa de agressão contra o Irã.
There may be a feeling within the US military. E pode haver um sentimento dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos e na Casa Branca de que eles precisam concentrar todos os seus esforços nisso. Então, pelo menos por enquanto, eles querem interromper as hostilidades em Gaza. Isso também pode ser um fator que está entrando em jogo aqui. Mas eu acho que a situação das Forças Armadas israelenses, as pesquisas de opinião e o estado da economia israelense, que está em condições muito difíceis, todos esses fatores juntos estão exercendo muita pressão sobre o governo dos Estados Unidos e diretamente sobre o governo israelense. Então, talvez desta vez haja, eu não diria uma conformidade perfeita, mas talvez haja uma conformidade substancial com o acordo. É isso que me dá esperança, não o primeiro acordo de cessar-fogo. Você acha que o fato de Trump estar mais diretamente envolvido nessas negociações faria alguma diferença? Bem, depende se isso é um espetáculo ou se ele está realmente pressionando Israel. E sabe, eu não sei a resposta para essa pergunta. Ele claramente é fascinado pelo Prêmio Nobel da Paz e quer receber o crédito por isso. Certo? Então o showman Donald Trump, tenho certeza, não consegue resistir à perspectiva de estar presente e afirmar que ele, e somente ele, é responsável pelo surgimento da paz nos territórios palestinos ocupados. Portanto, isso pode ser apenas mais uma demonstração de exibicionismo por parte de Donald Trump. A verdadeira questão é, ele poderia exercer essa pressão sem estar no local. Ele só precisaria pegar o telefone e dizer a Netanyahu, feche esse acordo ou cortaremos o fornecimento de armas. Ponto final. Um simples telefonema. Ele teve essa conversa com Netanyahu? Duvido, mas é possível. I doubt it, but it's possible. Vamos falar sobre o longo prazo, porque deve estar muito claro para nossos espectadores que este cessar-fogo envolve apenas a troca de cativos e ajuda humanitária, em troca de bombas e ataques que deixam de cair todos os dias e todas as noites sobre Gaza. Mas, além disso, o chamado Plano de Paz de 20 pontos é muito categórico ao afirmar que a questão da criação de um Estado palestino seria adiada indefinidamente. Isso aparece exatamente no ponto 28, o último ponto, que diz que se todas essas condições forem atendidas, então os Estados Unidos farão esforços para reunir os grupos palestinos e os israelenses em prol de um Estado palestino de longo prazo. Antes disso, eles são muito categóricos quanto à desmilitarização completa de Gaza. Eles também são claros sobre o chamado Porto da Paz, que seria supervisionado pelo presidente Trump e por Tony Blair. E tudo isso soa muito colonial. Quero dizer, é um lembrete evidente de 100 anos de história na Palestina, voltando ao Tratado de Versalhes, aos anos do mandato e depois às repetidas intervenções dos Estados Unidos. Então, em relação ao longo prazo, qual você acha que é o significado desse cessar-fogo? Porque sim, há muito otimismo, e até em alguns círculos locais há celebrações. Porque pela primeira vez em muito tempo, os ataques diminuíram. As bombas não estão caindo com a mesma intensidade de antes, mas, a longo prazo, ainda me parece muito sombrio. Não vejo absolutamente nenhuma evidência de que Trump ou Netanyahu tenham qualquer tolerância pela ideia de um Estado palestino. Não há evidência credível disso. Aquele pequeno ponto no final do plano de paz de 20 pontos não passava de enfeite. Sejamos honestos, não havia nenhum compromisso concreto. Era tão cheio de buracos que parecia um queijo suíço. E dada a longa e sórdida história de Netanyahu e do regime israelense, com o total apoio do Ocidente, de minar todas as tentativas de criar um Estado palestino, e as repetidas declarações de Netanyahu de que se opõe categoricamente a isso, ele chegou a dizer à imprensa em hebraico, poucas horas após a coletiva de Trump e Netanyahu em 30 de setembro, de forma direta: não, só por cima do meu cadáver, não haverá Estado palestino. Nós não vamos concordar com isso. Eu me oponho categoricamente. Então, onde estão as evidências de que eles realmente vão tolerar a criação de um Estado palestino? Eu não vejo nenhuma. Mas, novamente, eu acredito, Mudiar Giochman,
que o Estado palestino está a caminho, por causa da pressão que vem se acumulando. Eventualmente, a pressão se tornará tão grande que eles terão de ceder nesse ponto fundamentalmente importante. E pode ser que isso não seja algo que Netanyahu consiga impedir, porque, como venho documentando no meu programa Razão para Resistir, tem havido uma saída massiva de israelenses para áreas do Mediterrâneo Oriental e regiões mais distantes. E acho que isso está sendo refletido em algumas estatísticas demográficas divulgadas recentemente pelo governo israelense, que mostraram uma rápida queda no fluxo líquido de pessoas entrando em Israel. E a tendência a longo prazo, se Israel continuar nesse caminho belicista, criando hostilidades violentas com estados vizinhos, especialmente o Irã, se essa tendência continuar e se a economia continuar sofrendo em Israel, acho que veremos uma lenta derrota demográfica do país, que pode muito bem se acelerar. E nesse ponto, pode simplesmente se tornar um fait accompli que um único Estado da Palestina surja das cinzas, no qual todas as pessoas, sejam júdias, palestinas ou de outra origem, tenham direitos iguais. É para isso que espero que as coisas caminhem, e acredito que, em última instância, algo nesse sentido acabará acontecendo. Mas a questão é, quantas pessoas Israel terá permissão de massacrar nesse meio tempo? Essa é a pergunta horrível. Com certeza. Acho que a grande questão é sobre o curto e o médio prazo. Quero dizer, não há dúvida, nem na sua mente nem na minha, de que a liberdade palestina virá, de que o colonialismo acabará em todo o mundo, não apenas na Palestina. Mas a maioria dessas ansiedades, preocupações e discussões diz respeito, na verdade, ao curto e ao médio prazo. Quanto sacrifício será necessário para que isso aconteça? Mais cedo, você mencionou o teste de fogo de Smotrich e Ben-Gvir sobre se o exército seria totalmente retirado de Gaza. Quero te perguntar também sobre a Cisjordânia ocupada, porque alguns analistas estão dizendo que isso pode se assemelhar a uma espécie de processo de Oslo, em que uma chamada era de negociação seria aberta, enquanto na prática, mais e mais anexações ocorreriam na Cisjordânia ocupada, e mais violência e postos de colonos surgiriam. Tivemos indicações claras disso ao longo do genocídio em Gaza, de que tanto a violência dos colonos quanto a violência militar aumentaram na Cisjordânia ocupada. Eles têm construído e legalizado colônias, expandindo colônias de anexação em áreas da Cisjordânia, no que chamam de áreas E2, as áreas da ONU, lugares como Ma'ale Adumim, Jericó e assim por diante. O que tudo isso te diz sobre uma possível fase em que os palestinos seriam forçados a entrar em negociações sem dispor de formas reais de resistência no terreno? E quando falo em resistência real, não me refiro às batalhas narrativas, que, é claro, os palestinos estão vencendo, mas à resistência concreta no terreno. Bem, curiosamente, a Comissão de Resistência ao Muro e aos Assentamentos na Palestina Ocupada relatou há 1 ou 2 dias que, desde 7 de outubro de 2023, as forças de ocupação e os colonos realizaram mais de 38.000 ataques na Cisjordânia. Repito, 38.000 ataques. O exército israelense confiscou 55.000 dúnamos de terra, instalou 916 postos de controle militares e os colonos estabeleceram 117 novos postos coloniais durante esse período. Estive na Cisjordânia ocupada em abril do ano passado. Fui 2 vezes ao campo de refugiados de Jenin, ao campo de refugiados de Tulkarem e visitei Nablus e Jericó. O que vi, e digo isso como advogado que exerce a profissão há mais de 30 anos, foi uma conduta que se enquadra na definição de genocídio. Does satisfy the definition of genocide. It is, however, happening at a lower level of intensity than. No entanto, isso está acontecendo em um nível de intensidade menor do que em Gaza. E uma das características de quão razoáveis, na verdade quão flexíveis, os grupos de resistência em Gaza têm sido, é que nunca vi qualquer indicação de que eles, como condição para fazer qualquer tipo de acordo com Israel, tenham exigido o desmantelamento dos assentamentos. Eles nem sequer exigiram o fim da expansão dos assentamentos. Na verdade,
não fizeram nenhuma exigência em relação à Cisjordânia, a Cisjordânia ocupada. Então essa foi uma das muitas razões pelas quais sua posição de negociação sempre foi muito razoável. Mas não se engane, o que está acontecendo lá é um genocídio de baixa intensidade. Nesse acordo de paz, não vi nada no plano de 20 pontos que abordasse explicitamente o que está acontecendo na Cisjordânia. Ainda não vi qualquer indicação de que o acordo em negociação vá abordar o que está acontecendo na Cisjordânia. E a menos e até que haja uma responsabilização real de Israel. E a responsabilização pode assumir muitas formas, mas tem que haver uma responsabilização real, pode-se presumir que aconteça o que acontecer em Gaza, essas monstruosidades continuarão na Cisjordânia. E como você indicou, Mudi Othman, os palestinos de lá estão muito menos aptos a se defender do que em Gaza. Isso tem sido, na verdade, uma lição amarga, eu diria, para o povo palestino. 80% dos quais, segundo uma pesquisa feita em maio, estou falando aqui dos palestinos que vivem nos territórios ocupados, são contra o desarmamento, porque veem o que está acontecendo na Cisjordânia, que não está sob o controle do Hamas, onde há muito menos resistência armada, insignificante em comparação com o que ocorre em Gaza. E ainda assim, você sabe, acabei de lhe mostrar as estatísticas sobre o que Israel fez na Cisjordânia. As pessoas devem entender com muita clareza que a inferência mais lógica, a expectativa mais razoável, é que se Israel for autorizado a sair impune pelo que fez em Gaza e pelo que fez até agora na Cisjordânia, então avançará para Jerusalém Oriental. Em última instância, mirará nos cidadãos palestinos do próprio Israel. E poderia expulsá-los do país com muito mais facilidade do que pode expulsar o povo de Gaza. Para expulsar o povo de Gaza da faixa por terra, precisariam da cooperação do Egito. E o Egito tem se recusado firmemente. Essa é uma coisa boa, suponho, que Al-Sisi fez durante esse espetáculo de horror. Mas se eles decidirem que querem forçar os cidadãos palestinos de Israel a irem para o Líbano, o sul do Líbano ou a parte sul da Síria, quem vai impedi-los? Ninguém ali tem um exército como o do Egito, que possa evitar que isso aconteça no Sinai. É para aí que as coisas estão caminhando. E, portanto, seja qual for o acordo sobre Gaza, nós, na comunidade de solidariedade palestina, onde quer que estejamos no mundo, precisamos manter o foco absoluto no que está acontecendo em toda a Palestina ocupada e continuar com nosso ativismo, nossa militância, nossa intensificação da pressão, independentemente dos termos desse acordo. Porque a menos e até que haja uma verdadeira responsabilização de Israel, de seus líderes, de sua economia e das pessoas que apoiam essa monstruosidade, isso continuará e vai se intensificar. Você mencionou esse ponto importante sobre os palestinos na Cisjordânia ocupada terem menos recursos para resistência do que em Gaza, principalmente por causa da presença de uma coalizão de resistência mais forte em Gaza, que inclui o Hamas, a Jihad Islâmica e outros. Do outro lado está a autoridade palestina. Agora, eu costumo ser mais cauteloso do que muitos à esquerda ao criticar a AP, mesmo sabendo do papel e da cumplicidade dela em todo o processo. Mas, como não estou no local, geralmente sou muito cuidadoso ao criticar qualquer grupo palestino. Dito isso, a autoridade palestina tem sido bastante cúmplice no desmantelamento de vários tipos de resistência efetiva no terreno. E esse plano de Trump quer estender isso a Gaza. Gostaria de saber qual é a sua percepção sobre a ligação entre Gaza e a Cisjordânia ocupada, no que diz respeito aos grupos de resistência. Qual seria o impacto de uma desmilitarização completa de Gaza sobre a própria Cisjordânia ocupada? Bem, eu acho que se alguma coisa, isso vai agravar as condições na Cisjordânia, porque o exército israelense, nesse estágio, poderia realocar recursos da faixa de Gaza para a Cisjordânia, caso não haja resistência armada efetiva em Gaza. E, na verdade, quando se observa o que aconteceu nos últimos 2 anos,
e nas décadas anteriores, a expectativa racional de qualquer pessoa que analise a situação deveria ser que, se os palestinos se desarmarem, Israel aumentará a violência, porque há menos risco para as forças terrestres israelenses ao cometer essas atrocidades. Não há absolutamente nenhuma razão racional para esperar que Israel se torne mais contido se os palestinos se tornarem mais vulneráveis. O oposto exato é o que devemos esperar. Então eu acho que qualquer desarmamento, seja na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, vai simplesmente encorajar Israel a intensificar a violência contra os palestinos. E quando se trata da autoridade palestina, veja, eu compartilho a sua, digamos, ambivalência em relação a ela. Porque, veja, eu lidei com pessoas da autoridade palestina, especialmente pessoas no Canadá, da delegação palestina. E sabe, há muitas pessoas boas trabalhando dentro da autoridade palestina. Mas a liderança da autoridade palestina é colaboracionista, é corrupta, é brutal, é um peão da ocupação. E a maioria dos palestinos entende isso. E novamente quero voltar à pesquisa que foi feita em maio nos territórios palestinos ocupados. E essa pesquisa perguntou aos palestinos se houvesse uma eleição em que Mahmoud Abbas concorresse contra o líder do Hamas e Marwan Barghouti, que atualmente está definhando em uma prisão israelense, cumprindo prisão perpétua. Ele está lá, acho que há mais de 20 anos. Como eles votariam? Barghouti teria algo em torno de 50%. Estou procurando os números exatos aqui, mas eram aproximadamente 50% para Barghouti, cerca de 35% para o candidato do Hamas e 11% para Mahmoud Abbas. 11%. Esse homem é extremamente impopular em sua própria terra, e todos podemos ver o porquê. Isso não quer dizer que todos na autoridade palestina sejam ruins ou colaboracionistas. Não acredito que seja o caso, mas Abbas precisa ser removido de cena. Ele é um obstáculo à justiça e à libertação do povo palestino. E precisamos ser honestos sobre isso. Não devemos ter receio de verdade. Eu também queria mencionar que nessas negociações de cessar-fogo, há conversas sobre a libertação de cerca de 200 palestinos que estão cumprindo prisão perpétua. Isso é além das 1.700 pessoas sobre as quais temos ouvido falar que foram presas desde 7 de outubro. E não sabemos se o Sr. Barghouti estaria entre esses 200. Isso ainda está por ser visto. Dimitri, você poderia nos falar sobre as implicações do cessar-fogo para a região mais ampla da Ásia Ocidental? Temos visto o impacto do genocídio, não apenas no sul do Líbano, mas também nas divisões internas dentro do próprio Líbano. Temos visto enormes implicações para a relação mais ampla entre o mundo árabe e o Irã, para o próprio Irã, em termos militares, estratégicos e diplomáticos. Military, strategic, diplomatic. We have seen its implication on Yemen. Vimos o impacto disso no Iêmen. O que você acha que são as implicações do cessar-fogo para a região em geral? O governo Ansar Allah dos Houthis, o governo do Irã e até o Hezbollah sairão fortalecidos, já que a resistência conseguiu resistir e alcançar um cessar-fogo. Ou ainda precisarão permanecer em alerta, já que Israel pode atacá-los a qualquer momento, mesmo que o cessar-fogo em Gaza se mantenha. E quais seriam as implicações para os chamados Acordos de Abraão? O mundo árabe confiará em Israel, sob a tutela dos Estados Unidos, o suficiente para firmar outro acordo, como aquele que o governo Trump vinha promovendo desde seu primeiro mandato. Bem, acho que podemos esperar que o primeiro impacto na região mais ampla seja que o Ansar Allah encerrará seus ataques à navegação no Mar Vermelho, ou pelo menos os suspenderá. E suspeito que quando isso acontecer, e quando digo que o suspenderá, quero dizer que o grupo estará convencido de que há um acordo em vigor que a resistência palestina apoia e com o qual Israel está substancialmente cumprindo. Não um cumprimento perfeito, mas substancial. Nesse ponto, acredito que é altamente provável que o Ansar Allah pare de lançar mísseis e drones contra a Palestina ocupada e encerre seus ataques à navegação no Mar Vermelho.
And if it does that, I think that it's very unlikely. E se isso acontecer, acho muito improvável que os americanos ou os israelenses continuem as hostilidades contra o Iêmen por enquanto. For the time being, Acho que, eventualmente, eles vão querer se livrar do Ansar Allah, mas neste momento estão mais preocupados com o que está acontecendo mais perto de Israel e estão focados principalmente no Irã. Então esse é, na minha opinião, o impacto imediato disso na região mais ampla. O que acontecer depois disso, Mudyar Jyothishman, realmente depende do que Israel e os Estados Unidos planejam fazer com o Irã em particular, mas também no sul do Líbano. Eles vão suspender seus ataques ao sul do Líbano? will they suspend Duvido muito. on South Lebanon? I very much doubt it. I think we're going to continue to see the bombing. Acho que continuaremos a ver bombardeios, pelo menos esporádicos, se não diários, de alvos no Líbano, incluindo a morte de civis, o que vem acontecendo quase todos os dias. There are lots of indications. E há muitos indícios de que os Estados Unidos e Israel estão se preparando para uma guerra com o Irã. They have Pelo que sei, eles transferiram para a região várias aeronaves cuja função é o reabastecimento em voo. Os americanos fizeram isso. Também entendo que há um grupo de batalha com porta-aviões, o USS Gerald Ford, que está navegando em direção ao leste do Mediterrâneo e já passou ou está prestes a passar pelo Estreito de Gibraltar. has passed through or is about to pass through the Straits of Gibraltar. I've seen reports that the Americans have withdrawn. Vi relatos de que os americanos retiraram algumas tropas de bases militares iraquianas onde se esperaria que fossem atacados. E você sabe quando Netanyahu, o criminoso de guerra, fez seu discurso recentemente na ONU, aquele que causou uma saída em massa na Assembleia Geral, a primeira metade do discurso foi inteiramente dedicada ao Irã. E o próprio Trump vem fazendo declarações. Acho que em quântico ele fez declarações sugerindo que estão se preparando para outro ataque ao Irã, quando reuniu todos aqueles generais dos Estados Unidos em um só lugar. Então isso pode ser um prelúdio. A suspensão das hostilidades em Gaza pode ser um prelúdio para uma guerra total contra o Irã. Hostilities in Gaza may be a prelude to an all-out war on Iran. So that's Então isso vai realmente depender do que os israelenses e os americanos fizerem em relação à região mais ampla. Quando se trata dos acordos de Abraão e da normalização, não acho que simplesmente entrar nesse acordo, especialmente apenas na sua primeira fase, vá mudar de forma significativa a atitude das autocracias do Golfo em relação à normalização. Se surgir uma paz real e duradoura, mesmo que isso não resulte necessariamente em um Estado palestino, eu esperaria que pelo menos algumas dessas autocracias do Golfo avançassem com a normalização. Mas acho que ainda é muito cedo para que isso aconteça. Em última análise, isso vai depender das intenções dos Estados Unidos e de Israel em relação ao Líbano e ao Irã, e em certa medida, também à Síria. and Iran and to some extent also Syria. And what would be Netanyahu? E qual seria o objetivo final de Netanyahu, considerando tantos relatos anteriores? Estamos falando sobre Netanyahu tentando prolongar esse genocídio e a guerra em geral para preservar sua própria carreira política. Se o cessar-fogo se mantiver, qual é a sua intuição sobre Netanyahu continuar no governo? Netanyahu surviving a government. Well, if the result Bem, se o resultado for uma verdadeira cessação das hostilidades na faixa de Gaza e o Hamas continuar armado e presente lá, acho que será o fim para Netanyahu. Mesmo que ele receba apoio temporário de alguém como o Partido Trabalhista ou Yair Lapid, porque as pessoas em Israel vão começar a fazer muitas perguntas difíceis. because Por que fizemos isso? they're going to be asking Por que aceitamos esse golpe em nossa reputação internacional? Por que sacrificamos as vidas de nossos soldados? Por que gastamos tanto dinheiro? Você nos disse que o objetivo principal era destruir o Hamas, e você falhou. to destroy Hamas. Poderíamos ter recuperado nossos cidadãos sob custódia palestina muito antes e poupado muito do sofrimento deles. E ainda não houve uma prestação de contas sobre o que realmente aconteceu em 7 de outubro. And also, there hasn't been an accounting about what actually happened on October 7th. You know, there are lots of reasons to believe that the Sabe, há muitos motivos para acreditar que a inteligência e o exército israelenses sabiam, ou deveriam saber, que esses ataques estavam por vir. once the violence Então haverá uma apuração completa assim que a violência cessar e Netanyahu estiver fora do poder. Mas é exatamente por isso que acho que há um perigo real de ele expandir a guerra.
aconteça o que acontecer em Gaza, porque isso provavelmente lhe permitiria permanecer no poder por mais algum tempo, pelo menos durante a duração dessa guerra. E também acho que, sabe, Mudyar Jyothishman, muita gente fala sobre como Netanyahu tem sido motivado pelo desejo de evitar a prisão, de continuar expandindo essas guerras, e acho que certamente há alguma verdade nisso. Mas acredito que esse homem realmente está, e ele deu uma entrevista recentemente a um jornalista israelense, em que disse isso, comprometido com o projeto da Grande Israel. Ele está comprometido, com cada fibra de seu ser, com o projeto da Grande Israel. Então, mesmo que esse homem não estivesse enfrentando acusações de corrupção, mesmo que pudesse contar em permanecer livre em Israel, depois que todo o derramamento de sangue terminasse, ainda acho que ele continuaria travando guerras contra o Hezbollah e contra o Ansar Allah, e ainda tentando instalar um fantoche na Síria, como já fez. E, em última instância, tentando promover uma mudança de regime no Irã. Ele é fanaticamente comprometido com esse objetivo, assim como, acredito, praticamente todos os membros de seu gabinete. Então, esta é a grande questão. Para onde vamos a partir daqui? Aconteça o que acontecer em Gaza, o governo americano vai contê-los ou vai permitir que Israel continue perseguindo o projeto da Grande Israel. E o projeto da Grande Israel vem acontecendo há muito tempo. O próprio Ben-Gurion expôs de forma bastante detalhada seus sonhos de uma Grande Israel que abrangeria partes da Síria, do Líbano, da Jordânia, toda a Palestina e até partes do Egito. Portanto, tem sido um projeto muito sólido e de longa data. Minha pergunta final, Dimitri, é sobre a perspectiva do movimento de solidariedade palestina ao redor do mundo. Temos visto uma expansão tremenda desse movimento. Desde os campi universitários dos Estados Unidos, que agora parecem estar em uma fase de baixa intensidade, mas que deram muito impulso na época, até o restante do mundo, da Cidade do México a Roma, e até grandes protestos em partes de Nova Delhi. Qual é o futuro do movimento de solidariedade que recentemente se expandiu? E com isso incluo todos os cidadãos que não fazem necessariamente parte de grupos organizados de solidariedade, mas que se identificaram com a causa palestina em um sentido mais amplo. É muito difícil para essas pessoas manterem o compromisso, porque nossas vidas foram destruídas e brutalizadas de tantas maneiras que as pessoas acabam se deixando levar por suas próprias lutas. Então, se o cessar-fogo se mantiver, qual é o significado disso para as pessoas ao redor do mundo que antes se identificavam contra o genocídio? Talvez possamos encerrar por aqui. Bem, deixe-me dizer antes de tudo, Jyotish, que eu nasci nos anos 60, numa época em que protestos estavam explodindo nos Estados Unidos por causa da Guerra do Vietnã. E embora eu fosse muito jovem para participar, eu meio que, sabe, observava de longe, pela televisão, com meus pais sentados ao meu lado. Mesmo aqueles protestos contra a Guerra do Vietnã, eu acho que não se comparam ao que testemunhamos globalmente nos últimos 2 anos. Tem sido algo extraordinário de se ver na minha vida. Não acho que tenha havido uma única causa que tenha provocado protestos tão amplos, persistentes e em tantas formas ao redor do mundo como este genocídio. E podemos nos inspirar no que já conquistamos até agora. E quero fazer um agradecimento a cada ser humano que, de alguma forma, contribuiu para o movimento de solidariedade à Palestina nos últimos 2 anos. Cada um de vocês merece reconhecimento pela pressão que os governos de Israel e dos Estados Unidos estão claramente sentindo, assim como outros governos ocidentais. Estamos vendo mudanças reais em lugares como a Espanha, que acabou de transformar em lei um verdadeiro embargo de armas a Israel. Vimos grandes greves na Itália, greves gerais, e a flotilha global Samud. Portanto, devemos nos inspirar. Temo que as pessoas estejam cansadas. Eles estão traumatizados pelo que aconteceu. E se a violência parar em Gaza, podemos cair na complacência.
Não podemos permitir que isso aconteça. A condição da população civil em Gaza, concentrando-se apenas nos palestinos que vivem lá, e deixando de lado, por ora, a Cisjordânia e outros palestinos que vivem sob controle israelense, é tão devastadora que o genocídio, a morte lenta e a exterminação do povo palestino poderiam continuar, ainda que num ritmo mais lento, se Israel parar de bombardeá-los. Poderia simplesmente aos poucos permitir, sabem, de fome, negligência, trauma, falta de cuidados médicos e doenças evitáveis. Acho que os israelenses implementariam isso prontamente como plano B se os americanos os impedissem de continuar bombardeando Gaza e os obrigassem a permitir a entrada de ajuda humanitária. Portanto, não podemos baixar a guarda. Em nenhuma circunstância o movimento de solidariedade à Palestina deve apenas manter o nível atual de pressão, mas aumentá-lo. Qualquer que seja o acordo firmado entre Israel e o Hamas, e qualquer que seja a atitude de Israel em relação ao cumprimento desse acordo. Esse é o meu apelo a todos os nossos camaradas do movimento de solidariedade à Palestina. Vamos encerrar por aqui, Dimitri. Muito obrigado pelo seu tempo e pelos seus comentários perspicazes. Obrigado. É sempre um prazer conversar com você, Mudyar Jotishman. Cuide-se. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jotishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.